Oi, gente! Hoje vamos conversar sobre as minhas leituras de julho. Antes de começar, eu queria falar pra vocês que nem todos os livros que eu cito eu li totalmente no mês de julho. Por exemplo, tem 3 aqui que eu já tava lendo em junho. Então, eu só terminei, faltou só um pouquinho pra eu ler em julho. Então, não se assustem com a quantidade, porque muitos deles eu já vinha lendo no mês anterior, né, em junho. E aí, eu finalizei em julho. Então, todas as vezes que eu postar vídeos de lidos do mês, são livros finalizados naquele mês, ok? Não esqueça de se inscrever no canal, dar sua curtida e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Vamos lá! Os 3 primeiros livros eu não vou dar muitos detalhes, porque eu já fiz um vídeo específico para esses 3 livros, mostrando que um complementa o outro, comparando os 3 livros, então já tem um vídeo aqui específico para esses 3. O primeiro, então, finalizado foi A Menina da Foto, da Kim Phuc. Esse aqui é um livro de memórias que conta a história da Kim Phuc, menina que ficou famosa com essa foto aqui da Guerra do Vietnã. Foi um livro 5 estrelas e favorito para mim, eu marquei muita coisa, e eu acho que o fato de ter se tornado um favorito e eu ter dado 5 estrelas tem muita relação também com a minha fé, porque aqui vai contar muito sobre a fé da Kim Phuc, de como ela se converteu ao cristianismo, o que Deus significa para ela, como ela encontrou contentamento em meio a tantas dificuldades, em tanta dor que o corpo dela sentia depois das queimaduras que ela sofreu na Guerra do Vietnã com a bomba de napalm. Então, assim, eu amei demais esse livro, não tenho palavras, sério mesmo, amei muito. O próximo é As Heroínas, da Kristin Hannah, uma ficção histórica que vai se passar na Guerra do Vietnã. Também falei desse livro naquele outro vídeo, né, que eu comparei os 3. E assim, gente, eu já conheci a Kristin Hannah, já li. Espero que vocês não estejam ouvindo o carro aqui do ovo que está passando. Mas assim, eu já me arrumei, então eu preciso gravar. Espero que esse microfone barre o ruído. Enfim. Bom, eu já li 3 livros da Kristin Hannah, gosto muito dessa autora, pretendo ler vários outros livros dela. E assim, aqui a gente vai encontrar a história de uma enfermeira que foi para a Guerra do Vietnã servir. Então ela vai ajudar muitos soldados, muitos civis. E assim, gente, o período da guerra aqui vai passar até a metade do livro, mais ou menos. Da metade para o final, nós vamos acompanhar a protagonista, que é a Frances, só que o apelido dela é Frank. Da metade para o final, a gente vai acompanhar ela já nos Estados Unidos, quando voltou da Guerra do Vietnã. Eu gostei muito dessa história, eu só não dei 5 estrelas, o que eu não falei no outro vídeo, né, por causa dos romances. Assim, ela vai se envolver com algumas pessoas, e eu não gostei, assim, muito dos romances, mas eu entendi que foram necessários para o desenvolvimento da história e principalmente a mensagem que a autora quis deixar ao final do livro. Ok, aceitei, mas não gostei muito dos romances aqui, principalmente do plot, assim... Enfim, não gostei muito, mas é um ótimo livro, também marquei bastante coisa, recomendo demais. Próximo livro, um livro de não ficção da Susan Sontag, Diante da Dor dos Outros. Esse também estava naquele vídeo que eu falei, e vai comentar como as fotos, imagens podem impressionar quem as vê, e também fazer com que a gente sinta alguma coisa, sinta empatia, ou sinta indiferença, talvez, de tão acostumado que a gente está a ver imagens de sofrimento, principalmente em jornais, e na internet, enfim. Também falei um pouco mais desse livro lá no outro vídeo, e gostei bastante, pretendo ler outras coisas da autora, gostei muito da escrita dela, gostei das comparações que ela faz, das pontuações, enfim, acho que é uma ótima leitura, e é um livro fininho, assim, mas eu gostei muito. Consultando aqui meu caderninho de lidos do mês... Depois disso, eu li Roverando, que é um livro infantil do Tolkien. Gente, eu gostei muito dessa história. O que acontece? Um cachorrinho do filhinho do Tolkien, da família, né, acabou fugindo. Isso realmente, tá? De verdade. E aí o Tolkien decidiu criar uma história mostrando um cachorro que acabou saindo ali da sua casa, da sua família, e o Tolkien quis falar pro filho dele
aventura que o cachorro estava vivendo depois de ter saído daquela casa. É um livro super curtinho, eu li em um dia, tem tipo 2 horas assim de leitura, e eu gostei demais porque é pra gente desestressar, sabe? Uma leitura leve, tranquila, enfim, gostei muito. E pra Roveranda eu também dei 4 estrelas, achei muito legal e pretendo ler mais coisas do Tolkien. Próximo aqui na pilha é Conflitos de Sangue, da autora Jennifer Lynn Barnes. Esse é o 4º e último livro da série Os Naturais. Eu também falei um pouquinho dessa série na tag dos 50%. Eu não vou falar muito dessa história, né, gente, porque esse é o 4º livro, então, assim, seria spoiler. Mas naquele vídeo da tag dos 50%, eu comentei um pouco sobre o que é essa série, e eu gostei muito dessa finalização. Só, assim, não achei perfeito, mas eu gostei, dei 4 estrelas. Continuo amando essa autora, eu acho assim, uma autora perfeita para quem gostou da Holly Jackson, Manual Assassinato para Boas Garotas, com certeza vai gostar dessa autora aqui e dessa série. Uma série jovem de suspense para ler rapidinho, enfim, gostei muito. Próximo aqui é O que você está enfrentando, da Sigrid Nunes. Gente, as sinopses dessa autora me interessam muito. Toda vez que eu leio uma sinopse dela, eu fico, gente, parece ser muito bom o livro. Esse foi o meu primeiro contato com a autora. Eu gostei muito da escrita dela, mas não gostei tanto assim da história em si. Marquei bastante coisa, porque tem frases muito reflexivas e impactantes. Essa edição tá bem fofinha, ó. Tá bem bonitinha essa edição. Aqui, o que a gente vai encontrar? A narradora não tem, quer dizer, obviamente ela tem um nome, mas não é nos contado aqui qual é o nome dessa narradora. E ela tá passando por um momento difícil porque a amiga dela está sofrendo de câncer. E está com câncer, sim, em um estado muito avançado. Então ela e a amiga vão ter conversas sobre isso e vão passar um tempo juntas para fazer um negócio que eu não quero falar aqui pra vocês, para não dar spoiler. Mas assim, gente, eu achei interessante o fato praticamente ninguém aqui tem nome. Acho que nem a amiga, nem fala o nome da amiga dela. E eu achei isso interessante porque eu acho que poderia ser qualquer um de nós. Qualquer um de nós tem uma amiga que está passando por algum sofrimento, alguma fase difícil, alguma doença. Então eu acho que a autora quis fazer com que nós sintamos, sim, envolvidos na história de forma pessoal. Por isso que ela não colocou o nome de ninguém aqui. A gente vai conhecer também um pouco da história dessa narradora, sobre os namoros dela, sobre o ex dela, que vai ter uma palestra que ela vai, do ex, que é bem interessante essa palestra. E assim, gente, eu não gostei muito do final. Também não achei, assim, nada uau essa história. Acho que poderia ter um potencial bem melhor, porque a premissa é muito instigante. Mas, infelizmente, não gostei muito, só que pretendo ler outros livros da autora. Quando eu postei lá no meu Insta, se você não me segue no meu Insta, me segue lá, feed de livros. Uma pessoa disse que começou por O Amigo, livro dela, que inclusive está na lista dos 100 melhores livros do século XXI, pelo New York Times, e gostou muito. Então eu pretendo ler, sim, outros livros dela, mas esse aqui não gostei muito e acabei dando 13 estrelas. Próximo livrinho do clube do mês de julho, O Grande Divórcio, do C.S. Lewis. Gente, amei essa história. O começo pode ser um pouco confuso, mas quanto mais você lê, mais você entende. Ou seja, no final já tá tudo esclarecido. O que acontece? Aqui a gente vai acompanhar um ônibus que parte do inferno para o céu. É como se as pessoas que estivessem no inferno tivessem recebido uma nova chance para que elas fossem redimidas e morassem no céu. E a gente aqui vai ver como muitos pecados impedem que a gente vá para o céu. A pessoa, na verdade, escolhe não ir para o céu, porque ela tem um orgulho muito grande, um ego inflado, ela tem ídolos na vida dela, como um marido, um filho. Ela é controladora, não deixa Deus controlar a vida dela, mas sim ela quer ter o controle de tudo. Então, assim, são, assim, sério, pecados que podem parecer despercebidos a princípio, mas são muito fortes. Então tem um capítulo aqui que fala de um homem que tem um lagarto no ombro, que segura um lagarto. Esse lagarto representa o pecado da luxúria. Então é uma coisa externa, você consegue ver, mas há pecados também que são internos, que ninguém vê, como a idolatria do coração,
no caso aqui, a mãe que idolatra um filho a ponto de falar que se o filho estiver com ela no inferno, tudo bem ela ir pro inferno, porque o que ela quer é ter o filho do lado dela, porque ela adora esse filho no sentido mais literal da palavra adorar, né? Ela coloca ele em primeiro lugar na vida dela. E assim, achei muito interessante, gostei muito, achei que achei não, né? Eu tenho certeza que Lewis era, assim, genial, como ele pensou nessa história. Enfim, gostei muito, e nosso encontro do clube vai acontecer amanhã. Quando vocês tiverem assistido esse vídeo, já vai ter acontecido. Amei muito, estou muito ansiosa para nossa discussão e dei 5 estrelas. É um livro curtinho, mas não se engane, porque é um pouco desafiador ler esse livro, viu? Agora eu vou falar de um livro, gente, que assim... Quando lançou, tava num hype, mais um hype, que assim, todo mundo tava lendo, tava dando 5 estrelas para esse livro, favorito, enfim. E aí quando eu fui ler, quando eu fui ver no Scoob, a avaliação dele não é tão boa não, viu? A nota acho que é 3.8, 3.7, alguma coisa assim. E eu vi que tem mais pessoas que não gostaram desse livro, tipo, gostaram mais ou menos, do que gostaram. Eu gostei mais ou menos, dei 3 estrelas. Estou falando de Impostora, da R.F. Kuang. Gente, esse é meu primeiro contato com a autora. Eu ainda tenho outro livro dela pra ler aqui, que é Babel. E eu tô muito ansiosa pra ler aquele, porque eu acho que é um livro mais sério, assim, é uma fantasia, só que também é um Dark Academia, então eu tô muito ansiosa pra ler aquele livro. Mas esse aqui, gente, a premissa é sensacional. Qual que é a premissa? São 2 amigas, 2 autoras, só que uma faz muito sucesso e a outra flopou totalmente. Então elas vão comemorar que a que faz sucesso teve os direitos de um livro dela vendidos para a Netflix, então vai ter uma adaptação do livro dela. E elas estão comemorando, assim. E aí o que acontece? A menina que faz sucesso, que é a Athena, acaba comendo um negócio e acaba engasgando. Isso acontece no primeiro e segundo capítulo, tá, gente? Ela acaba engasgando, e aí a amiga tenta ajudar, tenta fazer aquela manobra, né, pra desengasgar a amiga, e ela não consegue, a amiga cai no chão, começa a ter uns espasmos e morre. Só que antes dela morrer, ela tinha falado para essa amiga, que é a June, que ela tinha escrito uma obra que ela acha que vai ser a obra-prima dela, que se passa na Primeira Guerra Mundial, se chama O Último Fronte, e vai falar sobre trabalhadores chineses. E assim, a Athena, ela é sino-americana, ou seja, ela tem descendência chinesa e a June não. Então faz muito mais sentido a Athena escrever um livro falando sobre os chineses do que a June escrever um livro sobre isso. E aí, quando a amiga morre, ela vê aquele manuscrito ali que ninguém sabe, porque a Athena disse que não contou pra ninguém que ela estava escrevendo aquilo, é um manuscrito bem grande, e a June vai e rouba esse manuscrito. Começa a ler, vê que a história está muito boa, começa a adicionar coisas, tirar coisas, e acaba publicando esse livro no nome dela, e não dá nenhum crédito à Athena, a amiga que está morta. E aí tem toda uma discussão sobre o mercado editorial, sobre o preconceito, sobre propriedade intelectual, sobre você roubar o trabalho da autora. Então, assim, premissa genial. O que eu não gostei? Primeiramente, o livro é narrado pela June, então a autora foi muito perspicaz e muito inteligente em fazer com que a gente não goste da June, porque ela é uma narradora e uma pessoa extremamente chata, extremamente invejosa. Ela fala aqui no começo sobre a inveja que ela sente da Athena, então assim, super invejosa. E assim, o que eu não gostei mesmo foi a narradora e algumas expressões e frases que a autora utilizou aqui. Tem palavrão nesse livro que eu não gosto de palavrão nos livros, e aqui tem bastante palavrão. Não bastante, mas assim, tem palavrão, assim, enfim, a ponto de encher o saco. E tem uma frase aqui que, sinceramente, gente, não deu pra mim. Ela tava, assim, em uma reflexão tão boa, mas tão boa, que eu fiquei, nossa, gente, que interessante. E quando chegou no final da frase, eu falei assim, eu não acredito que ela fez essa comparação. E eu vou ler aqui para vocês terem uma noção. Seguinte, aqui tá falando sobre cancelamento, né? Porque vai acontecer várias coisas, assim, que a June vai ser meio que cancelada. Então vamos lá. Será que é mesmo possível vencer na internet?
Não tem como reverter a exposição ou fazer com que a internet se esqueça de mim. Estou marcada para sempre. Toda vez que alguém jogar meu nome no Google ou me mencionar numa conferência literária, a associação com o escândalo de plágio vai pesar o clima como um peido persistente. Peido persistente. Gente, sério, não deu pra mim, não deu pra mim. Enfim, acho que é o suficiente para falar desse livro. Dei 3 estrelas no final, mas gostei muito das discussões, né? Enfim. O último livro lido no mês foi Meu Companheiro de Estrada e Outros Contos. Na verdade, não lido no mês, mas finalizado nesse mês de julho, porque eu comecei esse livro faz uns 3 meses. Porque eu tava com um projeto que chama Toda Quinta um Conto, que eu mesma criei, né? Então, o que temos no Toda Quinta um Conto? Toda quinta a gente lê um conto. E eu escolhi esse livro, escolhi não, né? Eu coloquei no meu Insta pro pessoal votar e esse livro foi o escolhido. Então toda quinta eu li um conto, mas no final eu dei uma furada e li em outros dias da semana e li mais de um conto por semana. Eu não conhecia o Gorky, era um dos únicos russos que eu ainda não tive contato e eu amei. Gente, eu amei, sinceramente, amei a escrita dele, amei as reflexões que ele faz aqui nos contos, o impacto que tem em cada conto. Uma coisa interessante foi que eu comecei pelos contos menores. Eu não li em ordem. E assim, os contos menores foram os que eu mais gostei e os contos maiores foram os que eu menos gostei. Então, se vocês pegarem essa edição, que eu recomendo demais, até porque no final, o tradutor que é o Boris Schneiderman, faz um pós-fácil sobre todos os contos. Então, cada conto ele vai explicar um pouquinho de como esse conto tem relação com a vida do Gorky. Então, muitos contos aqui são autobiográficos. Eu vou falar aqui para vocês meus preferidos, caso alguém leia, né? Alguém queira ler esse livro, que eu acho ótimo. Então, assim, vamos lá. Meus preferidos foram Certa Vez no Outono, Por Desfastio, não sei como pronunciar essa palavra, Na Estepe, 26 e 1, 9 de janeiro, Conto da Itália, isso. Esses foram meus favoritos. Eu amei demais e pretendo ler outras coisas do Gorky. Bom, acabamos meus finalizados de julho e quero comentar um pouquinho com vocês sobre o que eu vou ler em agosto. Como eu já falei, serão livros finalizados em agosto, porque já estão em andamento. Então eu tô lendo Moby Dick, já tô em 70% de Moby Dick, amando demais, demais, demais. E estou lendo também A Casa da Alegria, que estou em 34% mais ou menos, da autora Edith Wharton. E Moby Dick é do Herman Melville, né? Também estou lendo A Boa Sorte, da autora Rosa Monteiro, gostando mais ou menos. Tem coisas que me marcam muito, porque a Rosa Monteiro escreve maravilhosamente bem, mas também tem palavrões no livro que acaba me desanimando um pouco. Estou lendo também A Morte de Ivan Ilitch, no Kindle, relendo na verdade, né, porque acho que foi o primeiro russo que eu li e acabei não gostando muito na época, mas agora eu estou amando e eu não lembrava de quase nada dessa história. Eu só lembro até da frase do final eu lembro, e lembrava um pouco do começo, mas desse meio eu não lembrava de nada, estou achando muito interessante. Vou ler em agosto Produtividade Redimida, que é o nosso livro do clube, do autor Alan Porto. Vou ler também O Coração é um Caçador Solitário, esqueci o nome da autora, Kerson McCullers, não sei, esqueci, que é o livro de agosto do Clubinho da Paloma. Então eu vou ler esse livro também. O que mais que eu vou ler, gente? Gente, eu tô muito afim de ler O Hobbit. Sério, eu tô muito, muito afim de ler O Hobbit. E talvez eu pegue uma farofa aí pra alternar. Ah, e livro de contos que eu vou pegar esse mês para ler toda quinta. O conto vai ser Intérprete de Males. Eu não sei o nome da autora, mas é um livro bem curtinho de contos, acho que eu não vou demorar muito para terminar. E é isso, gente. Essas foram minhas leituras do mês e conversei um pouquinho também sobre o que eu vou ler no mês de agosto. Se vocês gostaram, não esqueçam de comentar, se inscrever no canal, dar sua curtida, ativar o sininho, que você me ajuda muito. E todos esses livros que eu citei estarão mencionados aqui na descrição do vídeo para você comprar com o meu link, que me ajuda muito, muito, muito. Muito obrigada, um beijo para vocês e até a próxima quinta.